Você está ouvindo Sardinhas do Mercado Financeiro, um podcast Empíricos. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no Sardinhas, um podcast Empíricos. Hoje eu vou direto ao tema porque eu tenho muitas perguntas sobre o que a gente vai discutir aqui hoje, que é planejamento patrimonial. Se você nunca ouviu falar disso, talvez você consiga ter uma ideia sobre o tema. Se eu te perguntar se você já passou por uma situação em que alguém morreu na família, um tio-avô, um avô, e virou aquela briga pelo patrimônio, né? Que ela pega para capar, a família inteira se desentende, né? Talvez você entenda a partir disso a importância de um planejamento patrimonial. E também temas delicados, como, por exemplo, tem como você proteger o seu patrimônio para uma eventual separação, se o seu marido ou sua esposa, ou sei lá, você que tem aí um troca-troca aí de parceiros, né, para eles não ficarem com uma boa fatia do seu patrimônio. Esse é o tipo de pergunta que um planejador de patrimônio pode te ajudar a responder. Peguei os temas mais polêmicos aqui para vocês continuarem aí nos ouvindo. E a nossa convidada de hoje para responder esse tipo de questão é a Mariana Oiticica, que é chefe de planejamento patrimonial do BTG Pactual Wealth Management. Muito chique, isso significa que a Mariana só fala com rico. Hoje ela abriu uma exceção na agenda dela para falar com sardinhas. Oi, Mariana, tudo bem? Tudo bom? Obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, deixa eu apresentar a Mariana. Ela é doutora em Direito pela PUC São Paulo, está no BTG Pactual há 14 anos. Antes de ingressar no Banco BTG, trabalhou no escritório Tosini Freire Advogados, um excelente escritório, como advogada na área de direito tributário com foco em planejamento patrimonial. Então a gente já pode fazer umas perguntas de impostos aqui para ela também. Também atuou como professora de direito tributário na pós da PUC, professora convidada dos cursos de especialização em direito tributário da FGV, da PUC e do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, ou seja, estamos em boa companhia. Eu vou começar perguntando do seu sobrenome de artista isso, né? Você é parente do Hélio Oiticica? Meu avô era primo dele. Ai, que legal. Bom, então temos aqui uma veia artística ainda na... Você pinta, não? Não, nada. Não ficou nem um pouquinho de talento para você? Sobrou, não faz uma instalação, nem nada? Bom, então vamos falar do tema mais duro, né? Aquele que vai acabar acontecendo com todo mundo, mas que a gente acaba evitando discutir em família, que é a questão da morte mesmo na família, né? Eu introduzi aqui um pouco sobre a briga, né? A trabalheira do inventário. O planejamento patrimonial pode ajudar a evitar esse tipo de coisa? Como, Mariana? Sem dúvida, porque o que acontece é que se você tem filhos menores ou incapazes, ou herdeiros, né, menores ou incapazes, o que acontece é que você tem que passar por um processo de inventário judicial. E esse processo de inventário judicial, ele pode levar muito tempo a depender do Estado. Tem justiças estaduais que são mais lentas, tem outras que são mais rápidas. E se tem briga pelo patrimônio, como você comentou no começo, a situação ela piora bastante. Então, vou dar alguns exemplos. A gente tem uma situação de uma cliente, na verdade, que ela veio a falecer e ela tinha ações. Ela comprava sempre a mesma ação, né, da mesma empresa, e essa ação ela valorizou muito durante o tempo. Durante o inventário, os herdeiros ela não tinha filhos, então os herdeiros eram sobrinhos. E aí havia uma briga por quem seria o inventariante, porque o inventariante ele pode receber um percentual do patrimônio para manter aquele inventário. E aí, quando você recebe um percentual do patrimônio, o seu interesse provavelmente é de manter o inventário por muito tempo. Enquanto que... é um valor por ano, por mês? Percentual do patrimônio, que é estipulado pelo juiz. E pode ser, nesse caso, era 1% do patrimônio, que é bastante. Sim. E aí tem a questão de, você vai vender as ações, você tem que pedir autorização para o juiz para vender as ações. E aí a situação começa a ficar muito complicada. Então, o planejamento patrimonial, ele serve para determinar, nessa situação, por exemplo, se ela tivesse feito um testamento e tivesse estabelecido quem seria o inventariante, que ele não deveria receber, por exemplo, um percentual do patrimônio, até para estar alinhado em relação aos interesses dos demais, né, herdeiros, o inventário provavelmente seria muito mais rápido. O inventariante tem que ser um familiar, necessariamente? Se ninguém nomear, normalmente é o próprio cônjuge ou o filho. E aí é um ponto importante que você tocou, quem é o inventariante. Então, muitas vezes, você tem situações em que as pessoas se separam,
começam a namorar. Não está claro se esse namoro é uma união estável ou não. E sendo uma união estável, o companheiro ou a companheira é que é o inventariante no caso de falecimento. Nossa. Então, muitas vezes, você está numa situação em que você acha que é só um namoro, mas tem várias características de união estável, e aquela pessoa ela pode questionar e dizer, olha, eu sou, na verdade, o companheiro, eu era o companheiro e não um mero namorado, e eu quero ser o inventariante nesse processo. Então, isso pode acontecer. Então, atenção, você que tem um grande patrimônio, está em união estável, é hora de repensar isso. E como é que faz, hein? Você tem que casar obrigatoriamente? Então, o que a gente sugere normalmente é o seguinte, é fazer ou um contrato de namoro, se você de fato namora e não tem uma união estável, e o contrato de namoro é basicamente o contrato... Nossa, um contrato de namoro é algo um pouco constrangedor, né, Mariana? Oi, querido, a gente acabou de se conhecer na balada, vamos fazer um contrato de namoro? Não, porque tem algumas situações... Não, dá uma dica pra gente de como abordar o tema, vai, Mariana. Não, você gosta de mim? Você gosta muito de mim? Então assina esse contrato de namoro. Olha, vamos testar, depois eu te conto. Então, o contrato de namoro ele serve para estabelecer limites e para dizer, olha, a gente está namorando, eu não tenho interesse em pagar as suas despesas, né? A gente não tem interesse em constituir uma família por enquanto. E quando tivermos, haverá uma união estável com regime de separação total de bens. Uhum. E aí, a união estável não significa necessariamente que você está morando junto, tá? Então, a união estável, você tem determinadas características que são muito fortes. Por exemplo, você é convidado como casal, aparece nas redes sociais como marido e mulher, muitas vezes, né? Você chama de marido ou de mulher e, na verdade, você não tem um contrato. Tudo isso são signos, são sinais de que você tem uma união estável. Então, se você não está no namoro, efetivamente, assim, numa união estável, você faz um contrato aí sim de união estável. E esse contrato de união estável, o que a gente sugere é que seja feito com regime de separação total de bens. Ou seja, os meus bens são os meus, os seus são os seus. E se a gente quiser ter algum bem juntos, a gente faz um contrato, faz a aquisição conjunta e passamos a ter os bens em conjunto. Se você vive em união estável sem ter nada declarado, simplesmente juntou as trouxas, foi morar junto, isso é automaticamente uma comunhão? Comunhão parcial de bens. O que significa que você, depois que passou a estar junto com a pessoa, todos os bens adquiridos durante aquela união são do casal necessariamente, ou seja, são dos dois, metade, metade. Os rendimentos do que você tinha antes daquela união passam a ser dos dois. Então, vou dar um exemplo. Você tinha um título público. Tinha um título público e vendeu esse título público durante o casamento, a união estável. A rentabilidade daquele título público durante a união estável é do casal, não é só sua. Então, se eu comprei 10 anos antes de conhecer a pessoa, o que eu ganhei até o dia da gente, sei lá, ir morar junto ou passar a configurar, passar a chamar o outro de marido nas redes sociais, é meu. Mas a partir do dia que a gente está junto, que rendeu, então esse começo de ano aí que o juro fechou um monte, vai ter que dividir. Exatamente. E aí o problema é que dinheiro não é carimbado. E muitas vezes você não consegue fazer esse acompanhamento do que você tinha antes da união e o que você passou a ter durante a união. E aí, por isso que tem as brigas grandes na eventual separação, porque você não consegue estabelecer de forma muito clara o que é seu anteriormente à união e o que é dos dois e que foi adquirido durante a união. E no caso de falecimento mesmo, né? Você falou aí, dinheiro não é carimbado, né? Eu consigo definir, cara, eu quero passar esse fundo DI para o meu marido, ou fundo de ação para o meu filho. Dá para carimbar, os investimentos na sucessão? O que a gente estabelece normalmente num testamento é que você diz assim, eu quero que preferencialmente os títulos públicos sejam direcionados para o meu marido ou para o meu companheiro, e preferencialmente os imóveis sejam direcionados para os meus filhos, porque aí o marido fica com os recursos para poder pagar a escola, saúde e as despesas do dia a dia, né? E os filhos ficam com os bens que vão ter, após os 18 anos, vão poder fazer o que quiserem com esses bens. E no Brasil a gente não pode definir tudo, né? Se eu quiser pegar todo o meu patrimônio e falar, eu quero que vá para o meu cachorro, né? Para a vizinha, para o amante, né? Isso não pode fazer no Brasil. Né? Não pode. O que acontece é que você, no Brasil, a lei, ela entende que você é hipossuficiente nesse sentido. Então, metade do seu patrimônio você pode fazer o que você quiser
e a outra metade tem que ir para os seus herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Se você tem filhos, são seus filhos, e se você tem marido, seus filhos e seu marido. Se você não tem filhos, o seu marido, e tem marido, né? O seu marido e os seus pais, e eles dividem igualmente. Então, por exemplo, seu marido, você tem pai e mãe vivos, 1/3 para cada um. Seu marido e seu pai não é mais vivo. Metade para o seu marido, metade para sua mãe, e assim por diante. Então, tem regras muito claras de como a sucessão ela deve ser, como deve ser direcionada a sucessão. Você pode gastar tudo, mas você não pode doar. O que é uma loucura, né? Porque você poderia ir num cassino, por exemplo, e gastar todo o seu patrimônio num cassino. Na véspera de morrer. Morreu no dia seguinte, acabou. Exato. Mas você não pode doar, por exemplo, para uma fundação, para um órgão que você queira, para um hospital, de repente, enfim, você não consegue fazer isso. E se eu quero doar 50% para uma fundação, por exemplo? Aí como é que... Aí eu consigo. Aí você consegue. E o instrumento é um testamento? Aí, em vida, se você quiser fazer isso em vida, é um contrato de doação. E se você quiser fazer isso na falta, no próprio testamento, você estabelece que metade do seu patrimônio vai ser transferido para aquela entidade que você escolheu. E aí era essa outra pergunta que eu queria te fazer sobre o em vida, né? Faz sentido fazer isso? Faz muita diferença quando você divide em vida, você fala que evita a briga, né? Mas como tratar do tema, né? Então, por exemplo, né? Sei lá, como que alguém que está aqui, um filho, por exemplo, vai virar para o pai e falar, pai, é melhor você fazer isso. Tem que partir da pessoa, né? Como lidar com... Necessariamente, assim, normalmente parte da pessoa, ou seja, do pai ou da mãe que querem levar esse assunto adiante. Algumas vezes, e a gente vê muito essa discussão geracional, ou seja, quando os pais são muito velhos, muitas vezes eles não querem tratar desse assunto. Quando eles são empresários que montaram do zero o negócio e controlam ainda muita coisa, não querem fazer esse tipo de movimento em vida. Em algumas regiões do Brasil também não querem falar desse tipo de assunto. Então, normalmente é o próprio patriarca ou a própria matriarca que falam do assunto. Se não falam e se os filhos começam a ter esse tipo de preocupação, principalmente quando você tem um irmão que gasta um pouco mais e você que gasta menos, e você tem a preocupação de não ser condômino, né? Não ter um patrimônio dividido de forma igual entre ele e ela, né? Então, aí a gente tenta, numa reunião, falar desse assunto com eles. E normalmente funciona melhor quando os filhos não estão juntos. Quando a gente fala de exemplos de problemas que aconteceram e que podem se assemelhar a um potencial problema futuro que eles vão ter. Porque nenhum pai quer imaginar que depois que ele for embora, os pais vão ficar se matando por um patrimônio, né? Então, acho que tem um apelo, na verdade, emocional forte. Tem. Né? E a depender do estado, faz muito sentido fazer a doação antes. Então, tem estados que tem um imposto que a gente paga quando a gente faz ou uma doação ou quando falece. Esse imposto chama-se ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Esse imposto tem alguns estados que cobram mais na sucessão e menos na doação. Então, por exemplo, a Bahia, 8% na sucessão. Mas se você faz a doação, 4%. Então, você pode ter uma tributação muito mais eficiente se você fizer a doação em vida. E chega a ter uma isenção, se você for fazendo por ano, não tem em alguns estados? Tem. Pensando em quem tem um patrimônio um pouco menor. Exato. O estado de São Paulo, por exemplo, tem a isenção de R$65 mil, mais ou menos isso, porque são 2.500 UFESPs. Então, varia de acordo com cada ano. Cada ano aumenta um pouquinho, porque a UFESP ela é atualizada. No estado de São Paulo, são R$65 mil ano. Então, você consegue fazer essa doação sem nenhum imposto. Então, se você quiser se planejar, essa pode ser uma boa saída. Você vai doando R$65 mil por ano para os seus filhos, por exemplo, e aí você não vai pagar ITCMD sobre aquilo. Exato. É meio mágico, né? Legal. Tem que aproveitar. E a outra questão que eu ia te perguntar, que chega muito aqui as pessoas falam, o meu filho, neto, vai ter que necessariamente resgatar. Então, pensa uma pessoa que tem um fundo de investimento por muito tempo e está adiando o pagamento de imposto, né? Na hora que ele passa para o filho, necessariamente nessa passagem tem um resgate ou ele consegue passar o fundo? É uma ótima pergunta. Quando você tem ativo financeiro que tem retenção na fonte, o fundo é um deles,
você tem necessariamente que resgatar e reaplicar. Existe uma instrução normativa, um ato declaratório interpretativo da Receita, na verdade, que fala que a gente tem que fazer, o banco, na instituição financeira, tem que fazer essa transferência a mercado. Então, se você tem um fundo de ações, por exemplo, que você foi adiando o pagamento do imposto, as ações se valorizaram, o fundo se valorizou, na falta tem que haver a transferência a valor de mercado, portanto, pagando o imposto de renda. Se você faz, por sua vez, a transferência das ações em si, nas ações, como não há o imposto de renda retido na fonte, você pode fazer a doação a custo ao mercado, mas o ITCMD, que é aquele imposto de doação ou causa-mortes, ele tem que ser pago sobre o valor de mercado. Então, o imposto de renda você não paga, não antecipa, mas o ITCMD é a valor de mercado. Ah, mas então é mais. Para quem está carregando há muito tempo, é difícil que a pessoa tenha um patrimônio muito grande diretamente investido, eu acho, né? Muita gente usa fundo como... Mas fica mais vantajoso a ação, né? Sim, nesse caso, sim. E o Tesouro Direto... Não, o Tesouro Direto é fonte também. Tesouro Direto é fonte, então tem que resgatar. Tem que resgatar. Só a bolsa, então, as ações em geral que ações, vão... E a Previdência, né? Outra pergunta que a gente recebe muito, assim. É um bom instrumento de transmissão de patrimônio? É um ótimo instrumento de transmissão de patrimônio. A transferência, ela vai acontecer, ela tem que acontecer, de acordo com as regras da SUSEP, em até 30 dias. Então, você tem a segurança de que o seu herdeiro ou aquela pessoa que você quis beneficiar vai ter o recurso quase que imediatamente. É muito bom, não tem a incidência do ITCMD na maioria dos estados. Tem alguns estados que estão questionando isso, Sergipe, Rio de Janeiro, mas as decisões, elas têm sido no sentido de não poder haver incidência do ITCMD. Então, a nossa, digamos assim, o que está se verificando, pelo menos nesse prazo até aqui, é que não vai haver a incidência do ITCMD no caso de plano de previdência, mas tem um outro aspecto que tem que ser considerado, que é o seguinte: a previdência não é herança e, por isso, não deveria ter o ITCMD. Ela é um benefício. Como benefício, é como se fosse um rendimento. Então, imagina que eu sou uma mãe, eu quero deixar para minha filha, e minha filha está em união estável, está casada com alguém em regime de comunhão parcial. Se eu faço a previdência, tudo que ela receber é como se fosse um rendimento. Um rendimento auferido durante o casamento ou durante a união. Significa que ela, quando receber, automaticamente tem direito a metade daquilo que ela recebeu, e o cônjuge a outra metade. Olha, eu nunca tinha ouvido falar isso. E no caso de, por exemplo, um fundo, por exemplo, não. Na hora que o filho recebe o fundo, se ele tiver em separação de bens... Em comunhão parcial mesmo. Parcial. O fundo é somente dele, porque ele recebeu por herança. Ele não recebeu antes do casamento, mas ele recebeu por herança. Então, é só dele. E a Previdência não. Olha, pessoal, hoje é aquele dia em que você vai chegar em casa e falar: querido, vamos assinar, vamos ali no cartório um minutinho resolver essa questão. Muito legal. E aí, só uma questão de Previdência que eu acho importante, que também chega muito aqui. Então, mesmo nos estados em que se paga ITCMD, não entra em inventário. Não entra em inventário. Então, por exemplo, uma família que tem muitas empresas, o dinheiro está todo lá travado e tal, seria uma forma de você ter algum dinheiro liberado rápido. É isso? Exato. Principalmente famílias que têm empresas ou têm muitos imóveis. A gente tem muitas famílias que têm muitos imóveis. E aí pensa que para você fazer a transferência dos imóveis, você tem que pagar o ITCMD. E o ITCMD é daquele ativo a valor justo, que é o valor de mercado. E não necessariamente você tem aquela liquidez. Então, o plano de previdência, ele serve para dar essa liquidez imediata e para fazer frente às primeiras despesas de inventário e primeiras despesas também de impostos, né, que incidem na sucessão. E muito legal. E no caso do VGBL e no PGBL, a gente tem como definir os beneficiários lá, né? Ali eu posso escolher quem eu quiser ou também tem que seguir lá as regras? Pode escolher quem você quiser, desde que você não use mais da metade do patrimônio para beneficiar uma outra pessoa que não seja seu herdeiro. Então, se você tem 100 moedas, você pode usar 50 moedas no seu VGBL ou PGBL para definir qualquer outra pessoa que não seja seu herdeiro. Se você usou 60 moedas, essas 10 moedas, digamos, adicionais, elas têm que ser definidas ou têm que ser destinadas aos seus herdeiros. Então não tem saída, tem que dar para o herdeiro. Pode ser o filho que você não gosta, pode ser o pai e a mãe que te abandonaram na infância. Tem saída, tem que dar para o herdeiro. Metade você pode fazer o que quiser, a outra metade não. Tem que dar, legal. Tá, para a gente terminar, muito legal essa conversa, muito útil. Eu queria entender se planejamento patrimonial tem que ser
mais útil, pelo menos necessário, para quando realmente você quer fazer uma união estável, você está preocupado com um casamento, né? É para essas duas fases da vida, casamento e morte, separação e morte ou não? Tem outros? Não, o planejamento patrimonial engloba outras coisas também. Por exemplo, como você vai deter os investimentos da forma mais eficiente do ponto de vista tributário. Você quer fazer um investimento de 90 dias. É melhor você fazer um investimento num fundo ou num ativo isento? Provavelmente no ativo isento. Você quer fazer um investimento em 10 anos. É melhor fazer num fundo ou num título público? Obviamente depende do perfil de investimento, se é mais conservador, mais agressivo, enfim. Mas provavelmente um título público que não pague juros anualmente, que você consegue postergar o pagamento do imposto, ele é mais eficiente. Então, o planejamento patrimonial ele envolve família e patrimônio. Então, a família, para evitar que os problemas familiares eles prejudiquem a dinâmica, né? Seja na sucessão, seja na separação, enfim. E o patrimônio, para que você possa investir os recursos da forma mais eficiente do ponto de vista tributário também. Legal. Falei que era a última, mas quero fazer mais uma. Uma pergunta que eu recebi recentemente também, que eu achei bem interessante, é uma família com um filho com síndrome de Down, e a preocupação era, cara, como eu faço esse patrimônio, tem como definir realmente que, eu sei que lá fora tem a figura do trust, né, que eu acho que é mais fácil fazer isso, mas no Brasil a gente consegue definir que esse dinheiro sustente o filho por 30 anos, ou o tempo que ele viver, tem ferramentas para fazer esse dinheiro durar e sustentar de fato alguém que você quer manter aí sustentado na sua falta? A principal preocupação nesse caso é a pessoa não ser enganada, né? É o incapaz não ser enganado, ou a pessoa que tem algum tipo de limitação. Então, o mundo ideal para esse caso é ter uma previdência com renda vitalícia, que ele receba até o falecimento, e aí ele tem um valor certo mensalmente. Então, isso faz com que ele tenha garantido uma renda mensal que ele possa usar para pagar as despesas básicas dele. Então, a previdência é o que mais se assemelha ao trust no exterior. Porque senão você teria que definir, a não ser que tenha, por exemplo, um irmão que é de total confiança, que pode investir, porque eu imagino que tem alguma perda de patrimônio nessa conversão em renda. Sem dúvida, né? Tem perda de patrimônio. O mundo ideal é você ter alguém de confiança, mas a preocupação essa pessoa também pode faltar. Verdade. Então, você tem que pensar em outras pessoas que possam substituir esse irmão ou essa pessoa de confiança que vai fazer a gestão do patrimônio. Muito bom, um tema super relevante, eu acho, para a gente tratar aqui. Você nunca ouviu um Sardinhas tão relevante para o seu futuro. A gente, infelizmente, né, a gente vai faltar alguma hora e a gente quer deixar tudo organizado aí, né, principalmente para quem tem filhos, mesmo pais, né, quando eles são dependentes, né. Então, enfim, muito obrigado, mas antes de você ir embora, vamos partir para os Sardinhas Rapidinhas. Sardinhas Rapidinhas. Bom, o tema de hoje é planejamento patrimonial, então vou pedir para a Mariana responder bem rapidinho aqui alguns temas rápidos que a gente joga aqui na mesa. Então, Mariana, em primeiro lugar, sobre planejamento patrimonial, uma vantagem. Rapidez, eficiência e economia tributária. Um risco quando mal feito. Perda de recursos e brigas familiares. Um conselho. Se planeje, pense o que você quer. Um ídolo ou uma ídola não precisa ser do mundo do planejamento patrimonial. Eu falei para você que eu estou lendo o livro da Michelle Obama e então, realmente eu estou no momento que ela me inspira bastante. Muito legal. Então o livro é o livro dela. É, da biografia. Muito bom. Então leremos. Por quê, hein? Dá Porque ela é uma mulher muito forte, ela passou por muitas dificuldades, ela é sensível, ela tem empatia. E ela se manteve com os pés no chão o tempo todo. Então, é uma mulher que me inspira nesse sentido. Muito legal. Mariana, muito obrigada. Foi bem legal a conversa. Obrigada. Bom, você sabe que você pode sugerir temas, os mais diversos possíveis, e também quem você queira ouvir aqui no Sardinhas, no sardinhas@empiricus.com.br. A gente volta na semana que vem. Beijo, tchau, tchau.